Fala pessoal, tudo bem? Agora dando seguimento aos vídeos sobre a declaração de imposto de renda, nós vamos falar sobre as ações hoje. Aqui na descrição do vídeo eu tenho um link onde você pode baixar uma planilha que vai lhe dar apoio para fazer essa sua declaração, tá? Lá você consegue colocar todas as informações, compilar elas e depois passar para o programa da Receita, tá? Aqui também na descrição já tem um link também para você baixar o programa da Receita e fazer a sua própria declaração em casa. Bom, mas antes de fazer a declaração, eu queria falar com vocês sobre as DARFs, tá? É um tema que as pessoas têm muita dúvida e que elas não sabem muito bem como declarar, como pagar, como fazer a apuração e todo esse cálculo. Inclusive você consegue pagar a DARF depois do vencimento, vai ter alguma multa ali para você pagar, tá? Eu já fiz isso também, esqueci de fazer algumas DARFs de fundos imobiliários e tive que pagar 6 meses depois ela para evitar problemas com a Receita. Então eu tive que pagar uma certa multa aí com relação a esse atraso dos lucros que eu tive com fundos imobiliários, tá? Que é diferente de ações. Todas as operações que você faz com ações, elas podem ser compensadas ao longo dos meses, tá? Então, se você teve prejuízo em um mês, você pode compensar esse prejuízo no próximo mês para você pagar menos impostos. Então, como é que funciona a questão da declaração das DARFs que você paga para operações no mercado financeiro, tá? As operações podem ser divididas basicamente em day trade e swing trade. As operações de swing trade você vai pagar uma alíquota de 15%. E as operações de day trade você vai pagar uma alíquota de 20%. Nas operações de day trade você não tem isenção, não tem limite de isenção. Você pode fazer um day trade com 10 mil, 15 mil, 20 mil, quanto você quiser, que você sempre vai ter que pagar imposto sobre o lucro. Nas operações de swing trade existe um incentivo do governo para que você faça as operações. Então existe um limite de 20 mil no mês que você pode vender, ter lucro e não pagar imposto. Então como é que funciona a questão das DARFs? Você vai ter duas situações, uma quando você vende acima de 20 mil e outra situação quando você vende abaixo de 20 mil. Então quando você vende acima de 20 mil você tem outras duas situações, que é quando você tem lucro e quando você tem prejuízo. Quando você tem lucro, você vai oferir o lucro daquele mês e vai pagar na DARF que tem vencimento até o mês seguinte, até o final do mês seguinte. Então você vai pegar aquele lucro, vai calcular a DARF, o lucro de todas as operações de swing trade, não só com ações, mas com índice futuro, com opções, com dólar futuro, tá? Qualquer operação de swing trade que você fizer, tá? Estamos falando de swing trade. Então você pode pagar até o próximo mês, o final do próximo mês. E quando você vende acima de 20 mil e não tem lucro, você tem prejuízo, então você não tem que pagar DARF, você simplesmente computa aquele prejuízo e joga ele para o mês que vem. Então no mês que vem você já vai estar com um saldo negativo. Se você tiver algum lucro ao longo do mês, ele vai subtraindo daquele saldo negativo até chegar no 0 a 0, até você ter um lucro. E aí, se você tiver lucro e compensar aquele prejuízo do mês passado, você vai pagar DARF sobre aquele imposto devido ali, tá? Então existe esse mecanismo de compensação para que você pague menos imposto entre um mês e outro, tá? Esse desconto só pode ser feito para frente. Então se você tiver um prejuízo esse mês e quiser descontar de um lucro que você teve no mês passado ou no mês anterior, você não consegue. Então esse abatimento é só para frente. Então existem as operações de day trade que você vai ter que pagar imposto de todo jeito. E quando você vende menos de 20 mil no mês, quando você vende menos de 20 mil, nós temos a mesma situação. Você pode ter lucro ou prejuízo. Se teve lucro, vendendo menos de 20 mil, você não precisa pagar DARF, tá? Você vai só registrar o seu lucro e colocar como ganho de capital isento lá na hora na declaração da Receita. E quando você tem prejuízo, quando você vende abaixo de 20 mil, você também pode jogar esse prejuízo para frente, que ele pode compensar mesmo vendendo acima ou abaixo de 20 mil, tá? Então é basicamente assim que funciona a questão das DARFs, tá? Se tu conseguir tirar sua dúvida, comenta aqui embaixo, ou qualquer coisa manda outra dúvida aí que a gente pode tentar sanar com outro vídeo ou com algum outro comentário. Bom, vamos lá, esse aqui é o programinha da Receita, tá pessoal? Eu vou fazer a declaração aqui das minhas ações. Essa aqui é a planilha que vai estar disponibilizada aí para vocês, tá? No vídeo passado eu fiz sobre fundos imobiliários, então eu declarei o fundo HGLG11, eu fiz realmente essa planilhazinha aqui do mesmo jeito, tá? Para ações e para fundos imobiliários, você pode colocar todos os seus sua declaração de renda variável aqui. Eu invisto aqui nessa carteira, é a minha carteira pública de investimentos pelo Banco Inter. E aqui nós temos o textozinho que vai lá no programinha da Receita, tá pessoal? Então você compila todas essas informações. Eu mostrei no vídeo de fundos imobiliários como você pegar todas essas informações na internet e no site da B3. Então você pode chegar lá e conseguir pegar todas as informações de forma tranquila para preencher aqui. Aí se quiser, volta lá naquele outro vídeo para você dar uma olhadinha, ver direitinho, compilar as informações e depois
vir nesse aqui para fazer a sua declaração. Então hoje nós vamos declarar aqui a Transmissão Paulista, tá? Porque a Transmissão Paulista tem duas linhas, porque nós tivemos dois tipos de receita em proventos. Uma que é juros sobre capital próprio, né? Que ele é dividido, que ele paga imposto de renda de direto na fonte, e o outro que é dividendos, que é isento de imposto de renda. Então eu vou mostrar aqui como fazer essa declaração. O primeiro ponto que nós temos que ver é a declaração de bens e direitos. A gente vem aqui, ó, já fiz a declaração aqui do meu fundo imobiliário. Tem que clicar aqui em novo, mas eu vou clicar aqui para editar esse daqui que eu acho que está vazio. Então, participações societárias é o item 3 já, que é em ações. Ações, inclusive as listadas em bolsa. Então, esse aqui, o item 1, item 3, grupo 3, código 1. Aqui nós vamos colocar o país que eu tenho investido essas ações. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ações internacionais. Aqui é o CNPJ da empresa. Então aqui eu tenho o CNPJ da empresa. Aqui eu coloquei CNPJ do fundo, mas no caso aqui é o CNPJ da empresa. Eu vou alterar isso daqui. Copiar aqui. Aqui é o CNPJ da empresa. Coloquei. Já entrei aqui. E qual a descrição que eu vou ter aqui? Bom, quanto é que eu tenho investido atualmente no meu patrimônio, né? Até o dia 31/12/2021. Eu tenho esse valor daqui investido em Transmissão Paulista. Aí eu venho aqui e coloco aqui embaixo, 31/12/2021, 969,20 investido em Transmissão Paulista. E no dia 31 de dezembro de 2020 eu tinha quanto investido? 937,90. 937,90. Então aqui eu já declarei o quanto que eu tinha no ano anterior, quanto é que eu tinha no final do ano passado, e agora eu vou colocar aqui o textinho da minha declaração, tá? Então eu vou copiar esse textinho daqui, que é o mesmo, tá? Que eu só compilei aqui as informações da empresa, a quantidade de ações que eu tenho, tudo mais, o preço médio. Copio esse texto, colo aqui e já está feita a minha declaração para bens e direitos. Aí aqui nós temos um campo novo esse ano que a Receita está fazendo, unificando a parte de declarar bens e direitos com os rendimentos associados a essa empresa. O de fundos imobiliários eu fiz diferente porque a fonte pagadora é diferente do CNPJ da fonte pagadora, é diferente do CNPJ do fundo. Então aqui em ações eu consigo fazer isso daí porque ele é o mesmo CNPJ da fonte pagadora e da empresa. Então eu vou colocar informar rendimento isento, titular, lucros e dividendos recebidos. A fonte pagadora ele já importa aqui. Vamos colocar o nome da fonte pagadora. Posso colocar esse nome aqui, Transmissão Paulista. Não importa tanto, o CNPJ aqui vai dizer mais. Qual foi o valor que eu recebi? Venho aqui, total de proventos recebidos aqui em dividendos foi R$ 100,47. R$ 100,47. Agora nós vamos informar os rendimentos recebidos com tributação exclusiva diretamente na fonte, que é os juros sobre capital próprio. Então eu vou colocar aqui a mesma fonte pagadora e o valor que eu recebi líquido foi de 26,55. Ok, já declarei o meu juros sobre capital próprio junto com meus bens e direitos e juntos com os meus dividendos, tá? Então basicamente é isso daqui, pessoal, não tem muito o que complicar. Aqui embaixo nós temos outro campo, que é o campo de renda variável. Aqui você pode fazer operações comuns, que são as operações de swing trade e as operações de day trade, tá? Esse acompanhamento aqui ele é um pouco mais complexo, eu não vou fazer aqui com vocês, mas eu já vou mostrar mais ou menos como é que funciona a questão da declaração ao longo do ano. Então você vai computar aqui os lucros oferidos em cada mês desse e o imposto pago pelas DAFs que eu tinha comentado logo no começo do vídeo, como é que funciona a questão das DAFs. Aí aqui no mês de janeiro você vai colocar aqui as suas operações feitas com ações, com ouro, com mercado à vista, com opções, com qualquer coisa que você utilizou aqui no mercado financeiro para swing trade, operações comuns, e para day trade, porque a alíquota é diferente para cada modalidade dessa de investimento, tá? Então você vai colocar aqui no mês de janeiro e tudo mais, e no finalzinho aqui ele já vai descontar aqui, ó, 15%, e aqui é 20% a alíquota. E aqui ele vai mostrar para você o imposto que você está devendo, o imposto que você pagou, se você pagou a mais, se você pagou a menos, tá? Então você tem que informar todas essas informações aqui e ter tudo isso daqui planejado ao longo do ano. Se você é uma pessoa que opera no mercado, você vai ter o mês de janeiro, fevereiro lá na sua planilha, você vai colocar todas as informações, quanto de lucro, quanto pagou de DAF, quanto não pagou, qual foi o prejuízo que você puxou para o mês que vem para poder abater o imposto de renda. E você vai fazendo isso daqui ao longo do ano, tá? Lembrando que aqui
Resultado negativo do mês anterior. Então, o mês de janeiro ele é o único mês onde você pode preencher esse valor daí, tá? Porque é justamente o mês de dezembro do ano anterior. Então, você coloca aqui o resultado negativo, puxa de um ano para o outro e já começa um ano de novo aqui. Então, em fevereiro você já não pode preencher mais esse campo daqui de resultado negativo do mês anterior, fica travado para você, ele já puxa automaticamente de um mês para o outro à medida que você vai preenchendo. Então é basicamente isso daí, pessoal, a declaração de ações. Como eu faço a minha declaração de ações, baixa a planilha, curte o vídeo aqui se ele foi bom, se ele foi construtivo para você, indica para algum amigo e se inscreve aí no canal. Valeu!